Fala pessoal do Estudar Mais, na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos triângulos retângulos em que a gente vinha trabalhando essa parte de Teorema de Pitágoras, tá certo? Agora nós vamos, na aula de hoje, trabalhar um pouquinho sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Tenho como questão motivadora para isso exatamente uma questão que caiu no exame de seleção, né, do IFRN de 2025, né, para quem ingressou em 2026. Então, vou compartilhar com vocês aqui a questão, né, que está aí razões trigonométricas no triângulo retângulo, e a questão motivadora é exatamente essa, nesse probleminha motivador, que ele diz o seguinte: suponha que em um projeto de um pavilhão sustentável para a COP30, a estrutura é representada pelo triângulo retângulo ABC, conforme ilustrado na figura 1. Então aqui eu tenho um triângulo, né, retângulo. Além dele falar, a gente sabe que isso aqui representa que o triângulo ele é retângulo, né, além dele anunciar na questão. Ele tem um ângulo aqui de 30 graus, um ângulo agudo de 30 graus. Né? Obrigatoriamente este ângulo aqui, não necessário para a solução da questão, mas obrigatoriamente eu garanto que esse ângulo aqui tem 60 graus, né? Porque a gente sabe que num triângulo retângulo a soma dos ângulos dá 180, se um é 90, a soma dos outros dois também é 90. Então se aqui é 30, aqui é 60 graus, tá certo? Então, continuando na questão, ele diz: na figura 1, o ângulo em A é reto, né, ou seja, tem 90 graus. O ângulo em B mede 30 graus, em B aqui mede 30. E a cobertura inclinada BC, esse segmento aqui BC, ó, mede 5 metros. Um painel ecológico retangular ADEF, ou seja, esse retângulo aqui, né, que está preenchido aqui, esse retângulo ADEF, foi instalado com a parte superior da parede, com a parte da parede CD. Então, ele colocou aqui esse painel retângulo, né, medindo 1,6 metros. Então, esse segmento aqui CD vale 1,6 metros. Nesses termos, as medidas em centímetros dos segmentos AD, a altura do painel, e BE, a base inclinada da cobertura remanescente, respectivamente, nesta ordem, são. Então, ele quer a medida de AD, né, esta medidazinha aqui, ó, nós vamos chamar de X, ou pode chamar de H, de altura, né? E também a medida do segmento BE, esse pedacinho aqui. É o que ele quer para a gente, nós vamos chamar de Y. Porém, para resolver essa questão aí, que caiu no exame de seleção do IFRN do ano de 2025, eu preciso saber um pouco sobre trigonometria no triângulo retângulo, e é o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos resolver alguns probleminhas iniciais, alguns exercícios iniciais, para que a gente tenha condição de resolver um problema que envolve a trigonometria no triângulo retângulo. Tá? Então vamos voltar para cá. E diz o seguinte, vamos lá. Vamos começar no seguinte. Primeiro, definindo o que é seno, cosseno e tangente de um ângulo, tá certo? Então, para o triângulo retângulo ABC, então eu tenho aqui um triângulo ABC, tá? Vou chamar esse lado oposto ao vértice C, o lado oposto que está na frente dele, de Czinho minúsculo. Quem está na frente, né, de oposto ao vértice B, eu vou chamar de Bzinho. E quem está oposto ao vértice A, né, que esse triângulo ele é retângulo, então aqui é 90 graus, eu já sei, chamar de Azinho. A gente já viu que num triângulo retângulo, a gente já aprendeu que o lado maior é chamado de hipotenusa. E os lados menores são chamados de catetos. Como eu estou tomando como referência
este ângulo aqui, alfa, o nome dessa letra gregazinha aqui é alfa, como eu estou tomando como referência este ângulo agudo, essa medida C, ela passa a ser chamada de cateto oposto, certo? Então ela é cateto oposto ao ângulo alfa. E este que está de lado, né, vizinho ao ângulo alfa, no caso B, ele é chamado de cateto adjacente. Tá certo? Então, por definição, eu digo que o seno de alfa é a razão entre o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Certo? O cosseno, isso é uma definição, certo? Do ângulo alfa, ele vai ser a razão do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Certo? E a tangente do ângulo alfa é a razão do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso é uma definição de seno, cosseno e tangente. Que para o nosso triângulo aqui, tomando como base o ângulo alfa, eu vou ter que, eu posso representar da seguinte maneira, ó, que o seno de alfa, as três primeiras letras, o seno de alfa é o cateto oposto. Quem é o oposto a alfa? C, dividido pela hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa aqui? Azinho. Então, o seno do ângulo alfa vai ser pela medida do valor de C dividido pelo valor de A. O cosseno de alfa vai ser o quê? O cateto adjacente, que é quem? B, sobre A. Assim como a minha tangente, tá, de alfa vai ser o cateto oposto, no caso C, sobre B. Eu, particularmente, eu sempre costumo a representar a tangente da seguinte maneira. Tanto faz você colocar as três primeiras letras, tan de alfa ou TG, assim eu gosto de representar, né, só com duas letras a tangente. Mas aí isso é indiferente na resolução de problemas, tá? Então o que eu preciso saber é que o seno é a razão do cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é a razão do cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Ok? Vamos lá, um exemplozinho prático aqui para a gente calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa. Então eu tomo como referência aqui o ângulo alfa. O seno do meu alfa, observa comigo que o seno de alfa vai ser o quê? Cateto oposto, quem está na frente dele vai ser quem? 6, dividido pela hipotenusa, que é 10. Então o seno de alfa é 6 décimos. Simplificando isso aqui, eu posso dizer que o seno de alfa é 3 quintos. Né? Sempre a gente expressa o valor de uma fração que ela é irredutível, que ela não tem mais como simplificar. O cosseno desse alfa vai ser o quê? O cateto adjacente, 8, dividido pela hipotenusa, 10. Tá? Se o triângulo ele é retângulo, a hipotenusa é sempre quem está oposto ao ângulo reto. Não é isso? Então, o cosseno de alfa vai ser 8 décimos. Isso implica que o cosseno de alfa é igual, simplificando aqui por 2 e por 2, 8 por 2 dá 4, 10 por 2, 5. Então, o cosseno de alfa é igual a 4 quintos. E a tangente de alfa é o cateto oposto
6 dividido pelo cateto adjacente, 8. Então, 6 oitavos. Então, a tangente de alfa é igual a 3 quartos. Então, esta é a medida do seno, do cosseno e da tangente deste ângulo alfa, tá certo? Para essa situação deste triângulo retângulo, certo? Vamos fazer alguns outros. Vamos aumentando aqui o nosso grau de dificuldade dos probleminhas, dos exercícios. A princípio ele começa de uma forma mais simples e a gente vai aumentando esse grau de dificuldade no sentido de não que seja nada difícil, mas para a gente fazendo algumas continhas a mais que são necessárias conforme os problemas que vão aparecendo, tá? Então vamos lá. Continuando. Algumas observações, beleza? O seno e o cosseno são sempre números reais menores que 1. Isso é importante, eu vou até destacar aqui. O seno e o cosseno são números reais, são valores que você vai encontrar sempre, pessoal, menores que 1. Por que é importante eu saber disso? Porque se eu estou resolvendo lá um problema e de repente eu fiz a conta e achei que o seno, que é o seno de um ângulo, ou o cosseno que eu calculei, deu lá 1, alguma coisa, 2, está errado alguma substituição que eu fiz, eu identifiquei, talvez eu tenha trocado a hipotenusa por um dos catetos. Então, assim, sempre que você calcular o seno e o cosseno, o resultado obtido tem que ser um número menor do que 1. É importante dar destaque a isso aí, tá certo? Pois qualquer cateto é sempre menor do que a hipotenusa, né? Se eu pegar aqui, se eu voltar ao exemplo anterior, observa que o maior lado de um triângulo, o maior lado é exatamente a minha hipotenusa. Então, qualquer cateto que eu pegar, ele vai ser menor. Então, se eu faço a razão do seno e do cosseno, né, como o seno é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, e no cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, é óbvio que eu vou ter sempre um valor menor dividido por um valor maior. Isso significa que o resultado será sempre menor do que 1. Eu tiro aqui, como esses que a gente calculou aqui, ó, 3 quintos. Se eu dividir isso aqui, vai dar um número menor do que 1. 4 quintos. Se eu dividir isso, vai dar um número menor do que 1. Tá certo? Outro ponto. Então, isso aqui é importante saber. A tangente é um número real positivo. Pronto. Para a tangente, no nosso exemplo aqui, a tangente ele também deu um número menor do que 1. Mas não necessariamente a tangente vai dar um número menor do que 1. Porque eu posso, por exemplo, se eu pegar aqui esse ângulo aqui que eu vou chamar ele de beta, tá certo? Quem seria a tangente de beta? A tangente desse ângulo beta seria o cateto oposto a ele. Nesse caso agora, se eu estou tomando como base o ângulo beta, o cateto oposto que está na frente dele é quem? 8, dividido pelo cateto adjacente a ele, agora é quem? O 6. Então isso aqui seria igual ao quê? A 4 terços. Tá? Então, se eu dividir 4 por 3, isso aqui vai dar um valor maior do que 1. Então, o que a gente falou aqui, essas observações, no caso, só o seno e o cosseno, que sempre serão menores que 1. A tangente, ela sempre será positiva. O que você precisa saber é que ela vai ser sempre positiva. Tá certo? Vamos lá. No triângulo retângulo da figura, calcule. Eu tenho aqui um ângulo alfa e tenho aqui um ângulo beta, tá certo? Ele pede o seno de beta. Quando eu me refiro ao seno de beta, eu vou olhar para este ângulo beta
aqui. O seno é o cateto oposto, é o que está na frente dele. Né? Então, o seno de beta será igual ao cateto oposto, 15, dividido pela hipotenusa. Sendo que eu não sei quem é essa minha hipotenusa aqui, ó. Mas eu tenho como encontrar com base no que a gente já aprendeu. Né? Utilizando quem? O teorema de Pitágoras. Então, nós vamos usar o teorema de Pitágoras para determinar quem é a minha hipotenusa. Então, como é que vai ficar? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Tá? Então, x ao quadrado igual 8 ao quadrado vai dar 64. 15 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 7, 5 e 1. 5, 7 com 5, 12, 220 e 225. Então, x ao quadrado igual 64 com 225 vai dar 289. Não é isso? Se eu somar aqui, ó. 5 mais 4, 9. 8, 2. 289. Então, quem vai ser x? Será igual a raiz quadrada de 289. Quanto é a raiz quadrada de 289? Eu suspeito que seja o quê? 17. Se for 17, 17 ao quadrado tem que dar 289. Ou seja, 17 vezes 17 tem que dar 289. Então, fazendo essa conta aqui, 7 vezes 7, 49, sobe 1. 7 vezes 1, 7, com 3, 11. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Exatamente isso, né? 9, 8, 2. Então, x é igual a 17. Ou seja, o valor da minha hipotenusa é 17. Então, uma vez determinada a hipotenusa, agora o seno é 15 sobre 17. O cosseno agora de alfa. Então, se eu quero o cosseno de alfa, eu vou observar este ângulo da base aqui. O cosseno é igual ao cateto adjacente ao ângulo alfa. Quem é o adjacente a alfa? Será quem? O 15. O 15 é quem está vizinho ao alfa. Então, vai ser 15 sobre 17, que é a hipotenusa 17. Ok? A tangente de alfa. Quem é a tangente de alfa? Vou olhar para o ângulo alfa. A tangente é o cateto oposto, 8, dividido pelo cateto adjacente a quem? 8 sobre 15. O seno de beta. Então, agora eu vou olhar para o ângulo beta novamente. E o seno é o cateto oposto, 15, dividido pelo hipotenusa, que é 17. Na verdade, essa D aqui está exatamente igual a A, né? Seno de beta, seno de beta. Então, por isso que deu 15 sobre 17. O cosseno de beta. Quem é o cosseno de beta? Cosseno de beta vai ser, olhando para beta aqui, cateto adjacente, 8, dividido pela hipotenusa, 17. Certo? Ele não pediu aqui, mas eu vou colocar, eu vou já explicar o porquê. Quem seria, no caso aqui, o seno de alfa? O seno de alfa, eu vou olhar aqui para alfa. Então, o seno é o cateto oposto, 8, sobre quem? A hipotenusa, 17. E a tangente de beta? Quem é a tangente de beta? Então, vou olhar para o ângulo beta e fazer cateto oposto, 15, dividido pelo cateto adjacente, que é 8. Observa que isso aqui já é maior do que 1, né? Voltando para aquela situação que a gente explicou. Vamos dar uma analisada aqui
nessas situações, se eu observar o seno de beta, ele deu exatamente igual ao cosseno de alfa. Então, num triângulo retângulo, o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. O que é que eu posso concluir com isso? Que o seno de um ângulo agudo, ele é igual ao cosseno do outro. Se você observar aqui, quando eu calculei o seno de alfa, aqui o seno de alfa, deu exatamente igual ao cosseno de beta. Nesse caso aqui, nesse primeiro, deu 15 sobre 17. E neste segundo caso aqui, deu 8 sobre 17. E com relação à tangente de alfa e a tangente de beta. Então, a tangente de alfa é exatamente igual ao inverso da tangente de beta. Observa que a tangente de alfa deu 8 sobre 15. A tangente de beta deu 15 sobre 8. Conclusão, a tangente de um ângulo agudo no triângulo retângulo é igual ao inverso da tangente do outro ângulo. No caso, a tangente de alfa é igual a 1 sobre a tangente de beta, porque quando eu faço 1 sobre, quando eu faço dessa maneira 1 sobre a tangente, eu estou, na verdade, invertendo. Porque quando se eu pegar 1 e dividir por aquela fração, quando eu vou resolver, eu vou multiplicar de forma invertida por 1, ou seja, fazer esse inverso. Então, a tangente de um ângulo, que eu preciso saber que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Tá? Lembrando, dos ângulos agudos no triângulo retângulo, certo? E que a tangente de um é igual ao inverso da tangente do outro. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns ângulos que são notáveis. São alguns ângulos que eu digo que são especiais. Por quê? Porque estes ângulos de 30 graus, 45 e 60 são ângulos que quando você vai para uma prova, e o exemplo disso aí é exatamente a questão que eu comecei lá na problemática, né? A questão motivadora, o ângulozinho lá é de 30 graus. E ele não fala nada com relação a seno, cosseno e tangente desse ângulo. Por quê? Porque o candidato, o aluno, ele precisa saber o seno, o cosseno e a tangente destes 3 ângulos. Por isso que são chamados de ângulos notáveis. Um ângulo de 30, um ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. Então eu preciso saber, e a tabelinha é esta daqui. Né? As razões trigonométricas de 30, 45 e 60 aparecem frequentemente nos problemas. Por isso, vamos apresentar essas razões na forma fracionária, na forma de fração. Então, o seno de 30 graus é 1/2, de 45 é raiz de 2 sobre 2 e de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno é raiz de 3 sobre 2, é exatamente o percurso contrário. Ó. O seno de 30 meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Quando eu venho para o cosseno, eu inverto essa ordem, tá? Eu vou inverter. Agora eu vou começar raiz de 3 sobre 2. Veja que esse daqui é igual a esse. O raiz de 2 sobre 2 que está no meio é o mesmo, certo? E esse daqui, aí vem para cá, ó. Então, seno e cosseno, eu vou fazer isso de forma invertida. Não tem outra. O termo é memorizar, tá? E a tangente nada mais é do que o seno dividido pelo cosseno. Eu pegar este valor e dividir por este. O resultado vai dar raiz de 3 sobre 3, tá? Como assim, professor? O senhor vai... como é que isso aqui dá... Esse daqui dividido por esse vai dar esse. A gente mostra já no quadro seguinte. Tá?
Se eu pegar raiz de 2 sobre 2, dividir por raiz de 2 sobre 2, um número dividido por ele mesmo, de fato, é 1. Então, a tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 vai dar raiz de 3. Se eu dividir raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio, vai dar raiz de 3. E vamos mostrar isso agora porque existem algumas, inclusive tem algumas músicas na internet que fazem alguns vídeos interessantes para você memorizar com facilidade isso aí. E uma das formas é a seguinte, é observar o seguinte, ó, como é que eu monto esse quadrozinho lá, peguei uma questão de trigonometria no triângulo retângulo, para que eu não erre a medida, o valor dessas medidas. Eu vou preencher da seguinte maneira, ó. Vou organizar seno, cosseno e tangente nessa ordem, nessa coluna nesta ordem, e os ângulos 30, 45, 60 de forma crescente nesta ordem. E aí eu vou preencher essa tabela assim, ó, vou fazer 1, 2, 3, e aqui agora o contrário, ó, 3, 2, 1. Vou dividir tudo por 2. Dividindo tudo por 2. E colocar raiz quadrada em quem não é 1. Né? Então eu tenho exatamente o seno e o cosseno rapidinho já montado a tabelinha. A mesma daqui é a mesma dessa. Tá? E a tangente, como eu falei, se não conseguir memorizar, quem vai fazer a gente memorizar com facilidade é resolver exercícios. Se a gente não conseguir memorizar, basta eu fazer, ó, como eu tinha dito. Então, a tangente de 30 será 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Quando eu tenho, nesse caso aqui, eu poderia cortar logo esses dois aqui, né? Mas vamos fazendo passo a passo. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Esse vai embora com esse agora. Então, sobrou 1 sobre raiz de 3. Né? Também estaria correto, mas não é legal você deixar um número dividido por uma fração dividido por um número irracional, por raiz de 3. Então, eu vou racionalizar isso aqui. Como? Multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor, que no caso aqui, raiz de 3. Com qual é a ideia? Eliminar essa raiz. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aqui eu já falei, né? Um número dividido por ele mesmo é 1. E aqui a tangente de 60 será igual a raiz de 3 sobre 2, dividido por 1 sobre 2. Corta esses dois aqui, ó. Raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3. Então, está montada a tabelinha, né, para caso eu necessite dessa tabelinha, não será dada nas provas. Infelizmente, eu tenho que saber fazer isso aqui. Tá? Então, vamos resolver aqui alguns exemplos seguindo a mesma lógica dos demais, sendo agora aqui com ângulos notáveis, com alguns ângulos que a gente já sabe como fazer. Então, voltar para cá, ó, calcular o valor de x e de y nesse triângulo. Tá certo? Então, nesse caso aqui eu não tenho y, só tenho x, então não preciso calcular esse. Para calcular esse x, o que é que eu tenho em relação ao ângulo de 30 graus? Esse meu x ele é o cateto oposto. Então, a relação de cateto oposto. Cateto oposto. Esse 8 aqui é a minha hipotenusa. Qual é a relação que estabelece cateto oposto com hipotenusa? É o seno. O seno de 30 é igual ao cateto oposto x dividido pela hipotenusa 8. Mas o seno de 30 eu já sei quanto é que é. O seno de 30 é 1 sobre 2. Na nossa tabelinha aqui, ó. Seno de 30 é 1 sobre 2. Então, é só substituir o seno por 1 sobre 2 igual a x sobre 8. Então, fazendo aqui, né, uma igualdade de razões, já trabalhamos isso. 2 vezes x, 2x, igual a 8 vezes 1 dá 8. Então, x igual a quanto? X igual a 4. Então, o valor de x, nesse caso aí, é igual a 4. Tá? Nessa segunda situação, eu já tenho x e já tenho o valor de y.
E o meu ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Então, para achar o valor de x, nesse caso aqui o x, ele também é um cateto oposto, né, em relação ao cateto oposto. O meu y é um cateto adjacente. Observa que eu tenho dois valores, x e y e 6. Dois valores que eu desconheço. Eu não teria como, nesse caso aqui, talvez você pense, não, mas isso aí eu iria utilizar o Teorema de Pitágoras lá na prova, né? Mas você não vai ter como usar o Teorema de Pitágoras porque você só conhece o valor da hipotenusa, que é 6. Né? O valor dos catetos você não conhece nenhum. Então você precisa necessariamente, numa situação como essa, usar a trigonometria. Tá certo? Então vamos lá. Cateto oposto, x, e a hipotenusa é 6. Então qual é a razão cateto oposto pela hipotenusa? É o seno. Seno de 60 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o seno de 60, a gente já sabe que é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a x sobre 6. Mais uma vez, meios por extremos, eu vou ter que 2x é igual a 6 vezes raiz de 3. Quem vai ser x? 6 raiz de 3 dividido por 2. 6 dividido por 2, a gente sabe que vai dar 3. Então, x é igual a 3 raiz de 3. Professor, e aí, faz o quê? Nada. Eu não sei quanto vale raiz de 3. Né? Raiz de 3 é aproximadamente. Raiz de 3 ela dá aproximadamente 1,7. Mas se na questão ele não manda eu substituir, como raiz de 3 é um número irracional, é apenas uma aproximação de 1,7, eu não posso substituir, tá certo? Eu vou simplesmente deixar lá 3 raiz de 3, 8 raiz de 3, o número que der, tá certo? Quando tem um valor multiplicando uma raiz não exata, eu vou deixar a raiz, se não for solicitado que eu substitua essa raiz por algum valor, tá? Vamos continuar. E quem será y? Eu agora, sabendo quem é x, eu posso usar o Teorema de Pitágoras, como eu posso usar o quê? O cateto, a razão de cosseno de 60. Por que cosseno? Porque eu tenho um cateto adjacente e tenho a minha hipotenusa. Né? Então, cateto adjacente y dividido pela hipotenusa 6. Quanto é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é 1 sobre 2, igual a y sobre 6. Quando eu multiplicar isso aqui, eu já sei que eu vou ter 2y igual a 6, y vai ser igual a quanto? A 3. Tá? Se o cosseno de 60, lá na nossa tabelinha aqui, ó, cosseno de 60 é 1 sobre 2, eu vim aqui substituir, né, o cosseno de 60 por 1 sobre 2 e achei o valor de y. Vamos lá, esse probleminha aí que diz o seguinte, ó, quando o ângulo de elevação do Sol é 60 graus, a sombra de uma árvore mede 15 metros. Calcule a altura da árvore considerando raiz de 3, 1,7. Olha só um detalhe aí. Nesse caso, veja que no problema ele já pede para que no final eu não deixe raiz de 3. Eu substituo a raiz de 3 por 1,7. Ele já dá a aproximação. Então é diferente do caso anterior, em que simplesmente ele não dizia nada. Então eu ia colocar apenas raiz de 3, certo? Então vamos voltar para cá. Como é que eu vou fazer nesse caso aí? Esse 15, ele nada mais é do que o cateto adjacente ao ângulo. Então se eu olhar para o ângulo aqui de 60, tá? O 15 é quem está de lado dele, é o meu cateto adjacente. Então ele quer saber o seguinte, ó, qual é a altura da árvore? Ele quer saber quanto vale este lado aqui, ó, que eu vou chamar de x. Então a relação que eu vou estabelecer é o que eu quero descobrir, que é o meu cateto oposto. Eu tenho que o meu cateto oposto ao ângulo de 60 é x. Eu tenho o cateto adjacente, que é quem? 15. Qual é a razão entre cateto oposto e cateto adjacente? É a minha tangente
de 60. Tangente de 60 é igual ao cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, 15. E aí, quanto é a tangente de 60? A tangente de 60 é raiz de 3, né? Igual a 15 sobre, ou x sobre 15. Então, fazendo essas contas aqui, ó, que é como se tivesse um 1, né? Então, 1 vezes x, x, 15 raiz de 3. Mas, nesse caso, eu não posso parar aqui, porque eu vou substituir raiz de 3 por 1,7, atendendo o pedido da questão. Então, eu vou fazer x é igual a 15, que multiplica 1,7. Vamos fazer essa conta aqui à parte, ó. Quando eu vou multiplicar isso, eu desconsidero a vírgula inicialmente. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 1, 7, com mais 3, 10. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. 5, 5, 2. Aí agora eu vou olhar quantas casas decimais depois da vírgula. Apenas uma. Então eu vou descolocar a vírgula para cá. Então a medida da altura dessa árvore é aproximadamente 25,5 o quê? Unidade de medida, metros. Certo? Não tem dificuldades para resolver esse tipo de problema se eu tiver bem certinho aqui a definição do que é seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, bem como essas medidas nos ângulos notáveis, que com certeza as provas, as possíveis questões que virão nas provas, né, elas serão desses ângulos notáveis. Caso seja outro ângulo, outra medida, aí na questão ela tem a obrigação de determinar qual é a medida que você não tem como achar. Tá certo? Então vamos nós. Nesse caso aqui, ó, um novo probleminha aí. Nesse caso, na figura, o seno de alfa é igual a 4/5. Determine, né, calcule o valor de x e de y. Veja que aqui ele me dá o valor do seno. Ele não me diz quem é o ângulo alfa. Ele só me diz que o seno, o resultado desse seno é 4/5. Aqui eu vou usar o seguinte, que eu sei que seno de um ângulo alfa é a razão do cateto oposto dividido pela minha hipotenusa, certo? Olhando para o triângulo, olhando para o ângulo alfa, né, no triângulo, o cateto oposto a ele é quem? É 8. E a hipotenusa é quem? É x. Então eu sei que o seno de alfa é igual ao cateto oposto 8 dividido pela hipotenusa x, certo? E o seno de alfa ele me dá, que é quem? 4/5. Então eu vou ter 4 sobre 5 é igual a 8 sobre x. Então 4x igual a 5 vezes 8, que dá 40. X igual a 40 sobre 4, x igual a 10. Então a medida, uma vez que ele me deu o valor do, mesmo sem eu saber quem é o ângulo alfa, ele me dando o valor do seno do ângulo alfa, eu consegui determinar a medida da hipotenusa. Como é que eu faço para achar então o y? Eu posso determinar isso aqui por o que eu já sei, né? Por Pitágoras. Então, por Pitágoras eu posso fazer o seguinte, ó. Quem é a hipotenusa? 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais y ao quadrado. Ó. Então, 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado dá 64, mais y ao quadrado. Então, quem vai ser o y ao quadrado? Será 100 menos 64, né? Observa que o 64 está junto com o y, subtrai o 64 dos dois lados, né? Então, y ao quadrado igual a 36. Quem vai ser o valor de y,
que ao quadrado vai dar 36. Extrair a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Né? 6 positivo por se tratar de uma medida. Então, nesse caso, o y vale 6 e o x vale 10. Esse triângulo aqui é um triângulo que pitagórico, né? Aqui a gente sabe que um triângulo pitagórico, triângulo retângulo pitagórico, é um triângulo de medida 3, 4 e 5. E qualquer múltiplo dele, no caso aqui, 6, 8 e 10, as medidas desse triângulo são múltiplas desse daqui, por isso que eu digo que é um triângulo pitagórico, certo? Aí não vem o caso, vamos fazer esse exemplo B agora, que no lugar do seno ele me dá o cosseno. Então como é que eu vou fazer isso aqui? O que é que eu preciso saber? Que o cosseno de um ângulo, no caso o cosseno de alfa, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E quem é o cateto adjacente a alfa? Olhando para alfa aqui, ó. Y, então cosseno de alfa é igual a y dividido por 15. E o cosseno de alfa ele me dá no problema, que é 3 quintos. 3 quintos igual a y sobre 15. Então, 5y igual a 3 vezes 15 dá 45. Y igual a 45 sobre 5. Então, o valor de y igual a 9. É isso? 45 dividido por 5, 9. Quem vai ser o valor de x? Da mesma forma, eu vou usar o teorema de Pitágoras, né? Cuidado, que isso aqui é um cateto. Né? Nesse caso aqui, um cateto oposto ao ângulo. Mas por que eu estou chamando a atenção? Para quando for usar Pitágoras, sempre quem vai ao quadrado primeiro é a hipotenusa 15. Então vai ficar 15 ao quadrado igual a x ao quadrado mais, no caso o y eu já sei quem é, 9 ao quadrado. Só reorganizando isso aqui, ó, 9 ao quadrado dá 81 e 15 ao quadrado dá 25, 7, 225. Então, x ao quadrado igual a 225 menos 81. X ao quadrado igual a 225 menos 81. Vamos fazer essa conta. 4, pega emprestado 12, fica 4, 144. X ao quadrado é igual a 144, então significa que x é igual a raiz quadrada disso aqui. E a raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 ao quadrado é 144. Então eu tenho que y é 9 e x é 12. Então observa que esses dois exemplos que eu acabei de fazer aqui com vocês, ele não me disse quem era o ângulo, me disse apenas quanto era o seno ou o cosseno. É uma possibilidade que uma questão no IF venha dessa maneira, tá certo? É uma possibilidade, tá? Vamos fazer mais uma, e devido ao nosso tempo que está se estourando, para que não fique muito extenso, a questão lá, que eu já tinha colocado aqui até para fazer, essa questão aí do problema motivador, ela vai ficar para um segundo momento, inclusive eu já disponibilizei essa solução quando eu disponibilizei para vocês a prova resolvida, a prova do exame de seleção. Então, quem tem curiosidade, volta lá e olha como... Tenta fazer, na verdade, com base na nossa aula de hoje aqui. Você vai tentar fazer esse problema motivador. Qualquer coisa vai lá no material que eu disponibilizei e olha como faz ou tira a dúvida posteriormente, tá certo? Porque o tempo já está bem avançado, vamos fazer mais essa daqui para a gente fechar a nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá, para esse probleminha aqui, para colocar para vocês. Na figura, calcule a distância de AB. Então, eu quero saber qual a distância daqui, né, até aqui. Qual o valor dessa distância? Então, eu tenho aqui dois triângulos retângulos. Né?
apesar da figura não dizer aqui, né, eu não posso me basear apenas na figura, mas, como a gente está falando de triângulo e retângulo, a gente vai considerar que esse triângulo seja um retângulo. Né? O desenho não ficou bem feito, nem o enunciado informou. Mas considerando que seja. Tá? Então, observe que eu tenho dois triângulos encostados aqui um no outro, que eu vou chamar esse pontinho aqui de um, sei lá, de um C. Tá? E a distância de AB nada mais é do que a medida de AC mais CB. Concorda comigo? Se eu pegar AC, se eu souber quem é X e souber quem é Y, que é CB, então AB eu posso dizer que é X mais Y, concorda? E aí eu tenho como determinar isso uma vez que ele me deu os ângulos. Né? Esse ângulo formado aqui e me deu a medida deste ângulo formado aqui. Tá certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Estabelecendo relações. Então, pegando esse triângulo de cá, esse triângulo aqui, tá certo? Qual é a relação de x? O que é que eu posso dizer de x em relação ao ângulo de 30? Isso aqui é o meu cateto adjacente, porque está vizinho ao ângulo de 30. E o 18, como está oposto ao ângulo de 90 graus, é a minha hipotenusa. Então, qual é a relação de cateto adjacente com hipotenusa? Isso aqui é o meu cosseno de 30 graus. É o meu cateto adjacente, x, dividido pela minha hipotenusa, 18. E o cosseno de 30, eu sei quanto é o cosseno de 30. O cosseno de 30 vai dar raiz de 3, não, raiz de 2 sobre 2. Né? Minto. Cosseno é raiz de 3 sobre 2. Pegar. Vou pagar aqui, no lugar de raiz de 2, é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é o cosseno. É igual a x sobre 18. Então, multiplicando aqui, ó, eu vou ter 2x igual a 18 raiz de 3. X é igual a 18 raiz de 3 sobre 2. Então, a medida de x, 18 dividido por 2, 9 raiz de 3. Então, a medida que vai de A até o C aqui é 9 raiz de 3. Então, AB é 9 raiz de 3 mais alguma coisa. Quem é esse alguma coisa? É o valor de y, que agora eu vou olhar quanto é de C até B. E aí, a mesma coisa, né? O y em relação ao ângulo de 60 é o meu cateto adjacente. E o 30 em relação ao ângulo de 60 é o meu cateto oposto. Então, cateto oposto com cateto adjacente é a minha o quê? Tangente. Tangente de 60 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E a tangente de 60 é igual a raiz de 3, né, que é igual a 30 sobre y. Então eu vou ter o quê? Y raiz de 3 igual a 30. Quem é y? Que está multiplicando, a gente coloca dividindo, né? Os dois lados por raiz de 3. E aí 30 dividido por raiz de 3. Como eu falei lá no início, racionalizando, ó, esse raiz de 3, eu vou multiplicar em cima e embaixo por ele para tirar essa raiz do denominador. Então vai ficar 30 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então y é igual a 30 dividido por 3, 10 raiz de 3. Então a distância de C até B é 10 raiz de 3. Então, se eu quero a distância do ponto A até o ponto B, eu vou somar isso aqui. Então, a distância de AB, 9 mais 10, 19 raiz de 3. No caso aqui, ele já deu a unidade de medida, que é centímetro. Então, centímetro.
Professor, eu posso substituir raiz de 3 por 1,7? Não. Por quê? Porque a questão ela não pediu isso. Eu só posso substituir quando a questão solicita. Tá bom? Então, nosso tempo já se estendeu demais. Aquela questão colocada no início da nossa aula, como um problema motivador, vou deixar para vocês fazerem, que foi uma questão do ano passado, a questão da prova do IF do ano de 2025. Então, tentem fazer, a solução já foi postada. Se não olhem antes de tentar resolver. Certo? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!